Olá, tudo bem? Sou a professora Maria Inês. Hoje eu vou gravar uma aula sobre o Raul Pompeia para mostrar a vocês um período que já estamos atuando aí com realismo, naturalismo. Vou mostrar a variante impressionismo e expressionismo na obra O Ateneu. Então, a intenção da aula falar um pouco do autor e depois mostrar a vocês a obra, as características, né? E tentar entender como é que ele faz uso da descrição expressionista e a visão que ele vai trazer num período de muito preconceito e de muito preconceito a visão da escola. Então, estamos aí falando do autor Raul Pompeia. Então, vou compartilhar os slides para ficar mais ilustrativo. Bem, aí está o slide de capa, tem o nome dele, a data de nascimento, onde ele nasceu, então é Raul Dávila Pompeia, 12 de abril de 1863, em Jacuanga, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Eu vou falar de um livro que tem um alter ego. Então, há uma personagem protagonista no livro O Ateneu que pode ser identificada, né, e até traçar um paralelo com a vida do autor. Então, à medida que eu for mostrando algumas informações do autor, eu já vou relacionar, né, para eu poder depois entrar na obra. Então, aqui vem algumas características importantes dele, né? Que é a militação, um movimento abolicionista, então era um abolicionista, era jornalista, né? Esteve envolvido em muitas polêmicas políticas, inclusive. Escreveu crônicas, romance, né? E teve uma vida um pouco curta, né? Ele viveu 32 anos e terminou tragicamente, né? Na noite de Natal, aos 32 anos, o autor suicidou-se. Então, vamos falar um pouco, né? Para poder entender, né, a obra e também a vida do autor, né? Nós temos aqui uma imagem, né, do Pompeia. Então, aí vem o Ateneu, né, o livro, já vou entrar direto. E aí tem o paralelo, não se esqueça, da vida do autor com a personagem protagonista da obra, alter ego de Raul Pompeia, Sérgio. O Ateneu, ele retrata a história de uma escola em que o protagonista ficou durante 2 anos, um colégio interno, e ele vai mostrar por dentro como era a relação entre os colegas, professores, diretor, a esposa do diretor, né, os funcionários da escola. E, coincidentemente, o próprio autor esteve num colégio interno desses, né, esse parecido com o Ateneu, na sua adolescência, pré-adolescência, podemos dizer assim. Então, ele retrata a vida, né, do autor entre os 10 e 16 anos. Ele conheceu a educação escolar na corte, num regime de internato. Estudou numa escola bem famosa do Rio, né, um famoso colégio Abílio, né, em que o doutor Abílio César Borges, conhecido como Barão de Macaúbas, né, era o dono, o diretor, e acreditava nas suas propostas pedagógicas. Agora,
O Colégio Abílio, na verdade, é o Ateneu, né? Pelo menos as informações que se tem é esta. Mas nós devemos apenas considerar, né, o Sérgio como alter ego do autor, ou seja, né, uma parte, né, um eu, em algum momento na vida do Raul Pompeia. O diretor do Ateneu chama-se Aristarco Argulo de Ramos, né, e aí poderíamos fazer um paralelo com o Dr. Abílio César Borges, o Barão de Macaúba. Bem, aí eu coloquei aqui, né, uma curiosidade para vocês entenderem o que é um alter ego, né? Posso grafar separado ou junto, é uma locução substantiva. Alter significa outro, ego, eu, quer dizer, o outro eu. O significado é que eu posso ver, né, numa mesma pessoa outra personalidade, podendo ser um amigo ou alguém muito próximo, né, ou de total confiança, como se ele pudesse, né, passar a identidade dele para essa pessoa. E através desse alter ego ele se mostrar um pouco. É uma identidade oculta. Nós temos aí nos super-heróis, né, o exemplo que eu coloquei é o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha e outros, né, da literatura. Na clássica também há outros alter egos aí que eu posso exemplificar. Um deles, que eu me lembro agora, assim, que eu acho interessante, é o livro do Monteiro Lobato, os contos do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, nós temos lá a Emília. A Emília, para mim, é o alter ego do Lobato, né? Então, nós temos Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. A Fernanda seria o alter ego do Érico. Então, é interessante observar, né, essas personagens, né, que nos revelam a identidade escondida, né, do autor. Bem, o que ele retrata nesse espaço? Então, nós não podemos esquecer que é um livro naturalista, então predomina o determinismo de meio. O meio é a escola, né? E ele vai para essa escola muito despreparado, ele era filho único de um casal bem de vida, né? Tanto que o colégio é particular. E esse pai cismou de levar o menino para a escola, né, para que ele não ficasse muito assim só na companhia da mãe, né, e tivesse como espelho a mulher. E talvez tivesse algum tipo de preconceito, né, em relação ao gênero ou alguma coisa que ele tenha observado, né? Não sei dizer isso, mas ele vai usar isso, né, como referência. Então, o Sérgio já é adulto, né, então ele vive uma vida normal, né, e ele tem esses traumas da infância, né, da infância não, perdoe-me, da adolescência, né, que marcam, né, alguns traços de sua personalidade que talvez ele tenha dificuldade de aceitar, né? E aí ele vai dividir o livro em duas situações, o mundo adulto e o mundo da infância e adolescência, né? Então, a gente teria um microcosmo, como o mundo da infância, o pequeno mundo, e o macrocosmo como o mundo adulto, o mundo maior, né? mais materializado. Então, um livro de memórias, automaticamente, porque ele vai falar da infância e depois da adolescência, né? Então, ele vai para a escola ainda criança, né? Depois ele vai sair da puberdade e vai entrar na adolescência. Então, ele tem duas mudanças, né? Então, o fato do livro ser de memórias e o outro fato, a ideia de que ele vai passar para a ala dos meninos maiores, né? Bem, a Pompeia vai, por meio de uma caricatura, né, principalmente da personagem Sérgio,
né, e de outras caricaturas, como a do diretor, a dos meninos da escola, que tem vários meninos, tem o Sanches, tem o Wigbert, tem o Bento Alves, tem o Maurílio, né, e outros, né, o Américo, né, são meninos que estão ali. Vamos pensar numa escola de mais ou menos umas 100 crianças, né, todas meninos, não tem a mistura ainda, cuidado, estamos no século XIX. E na vida adulta, isso é na infância, na vida adulta, o personagem Raul Pompeia, que é o Sérgio, ele sofre perseguições políticas, que na verdade é o próprio Raul, né? Ele fez direito no Largo de São Francisco e teve problemas, né? Perseguições políticas por causa dos ideais do autor, e aí ele teve que terminar o curso de Direito no Recife, e lá ele teve muita participação em grandes jornais, né? Inclusive depois no Rio de Janeiro, e vários pseudônimos. Essas perseguições aí, devido a artigos em diversos jornais, né? Então, ele era um republicano, era um abolicionista, né? Então, é claro que isso pesa na época. O Colégio Ateneu também pode ser interpretado como a miniatura, ou seja, o microcosmo de uma sociedade imperial, ou seja, antes da República, né? Nós tínhamos lá a corte, né? O governo de Pedro I, o governo de Pedro II, né? E o Aristarco, ou seja, o Barão de Macaúbas, né? Ele encarna a figura de um aristocrata, né, um narcisista, ambicioso, acha que tudo que ele faz é perfeito, né, um megalomaníaco, poderíamos dizer assim. E ele se comporta como um imperador mesmo, né? Então, tudo que ele cria, tudo que ele acredita, ele impõe na escola, né? Então, seria como se fosse assim, um homem que acredita naquilo que está ali ao alcance dele. E aí ele cria uma escola bem problemática, porque a escola ela tem métodos de punições, ela tem um preconceito, ele finge que não vê, ele mesmo tem algumas atitudes preconceituosas e até homofóbicas, né? A gente pode perceber. O livro ele é composto em 12 capítulos e agrupados em 4 partes. A primeira parte a entrada do menino, que é o capítulo 1, quando ele vai para a escola. Então, não se esqueçam que ele foi um menino criado com a mãe, com o pai, né? Dentro de um mundo de família. Ele não foi preparado para ir para o internato, onde há meninos de diversas famílias com diversos comportamentos, né? E até algumas razões, né, por estarem lá, algumas razões até comportamentais. Depois, o primeiro ano do Sérgio no internato, que vai do capítulo 2 ao capítulo 7, segundo ano, do capítulo 8 ao capítulo 11, e depois o final que ele vai dar para o livro dele, que é o Incêndio, que é a queda do Ateneu, no capítulo 12. Então, eu tenho algumas edições, né, do livro, aqui é a imagem do pai e do filho, porque é o pai que leva o menino para a escola. Aqui seria o Sérgio, né, e os meninos mais novos, e aqui a imagem também seria do Sérgio, né? Bem, o livro também tem um subtítulo chamado Crônicas de Saudades, porque ele conta o cotidiano da infância. O foco narrativo é em primeira pessoa, o narrador é Sérgio, ele vai reconstruir a memória, por meio da memória, 2 anos vividos no internato, né, que é só de meninos, e uma escola que era considerada uma escola de excelência na época, né, porque havia um reconhecimento pedagógico importante do diretor e dono, né, que é o Aristarco. Os meninos eram provenientes de famílias cariocas e até de outros estados. E o Sérgio, ele chega a essa escola com 11 anos. Né? E aí está uma imagem, para vocês terem uma ideia, né? No Ateneu.
Nós não podemos esquecer, né, de que quando um romance é em primeira pessoa, ele pode falar a verdade como não, ele pode omitir algumas coisas ou relatar alguns fatos, né, para manipular. Né? Então aí, olha, ele subverte a ótica romântica, então é um livro realista, naturalista, e a infância, que era sinônimo de felicidade inocente, né, mostra um rosto, né, dos bancos escolares, que não é um rosto de inocência, pelo contrário, né? Até ele coloca, cada rosto amável daquela infância era máscara de uma falsidade, o prospecto de uma traição, né? Porque eles eram obrigados a lutar pela sobrevivência ali, né? Porque havia os mais velhos que exploravam os mais jovens, né? Bem, então é o seguinte, nós vamos agora levantar os elementos naturalistas, né, que é importante. Nós estamos falando de um livro do período e ele está encaixado dentro do determinismo de meio, que é a escola. Então aí nós podemos dizer, né, que é um livro naturalista. A concepção do instinto, né, então aí eu tenho vários momentos em que ele compara as personagens com características de animais, então ele zoomorfiza, né, a vários personagens, né, que é o que a gente poderia dizer há um certo gosto naturalista. Tem uma mulher que ele menciona, que é a Ângela, e depois uma outra mulher que ele também vai mencionar, que é a mulher do Aristarco, que é a Emma. Né? Emma é anagrama de mãe e Ângela haveria de anjo, angelical, né? Que na verdade é o contrário. Então ele vai mostrar uma escola pervertida, na verdade, né? E havia a homossexualidade praticada dentro da escola, né? Principalmente por uma personagem chamada Sanches, né? Bento Alves e Egibert. E isso é proibido, né? Porque, segundo o seu Aristarco, a escola dele é uma escola que prepara homens, cidadãos, né, honestos e de bem para uma sociedade. Tem uma cena do livro, né, que ele vai a um corredor assim, cheio de fotografias de ex-alunos, né, e ele olha aquilo e os olhos dele brilham, né, então ele fica todo pomposo, porque ele fala, olha, essas pessoas hoje administram, né, a nossa cidade, são pessoas de bem. E você vai ouvir o que o Sérgio tem para dizer, né, durante a estada dele lá, não é bem o que o Aristarco está dizendo, né, pelo contrário. Né? E aí ele vai, até, né, pela própria situação da obra, um gosto naturalista pelas perversões. É o que ocorre na descrição de Ângela e na tensão da homossexualidade que existe nas relações entre Sérgio com Sanches, Sérgio com Bento, Sérgio com Egbert. Muito bem, os elementos expressionistas que são valorizados nessa obra, né, estão mostrados na descrição, que nós percebemos que há um certo exagero na forma com que ele mostra os ambientes e as pessoas. Ele vai compondo quadros de muita riqueza plástica, né? Então aí tem uma imagem para vocês compararem, né? Ele desnuda, né? E vai abrindo, né, a crueldade, né, que existe, a exploração das crianças que existe, né? Exploração sexual, exploração moral, exploração psicológica, né? Ele vai mostrar que a escola, na verdade, que deveria ser um exemplo, né, da moral, da igualdade, da boa convivência, na verdade, ela é diferente, né? Ela é o contrário de tudo isso. Né? As crianças, né, são reduzidas a caricaturas deformadas, né? Então, ele vai, talvez de propósito, exagerar, né? Porque
talvez exista muita mágoa, né? Porque ele realmente viveu numa escola como esta. Né? Então, eu até coloquei aí, né? Como se o papai estivesse vingando-se de todos. Né? Ficam evidentes também elementos impressionistas, claro, né? No trabalho com o fio condutor da memória, isso é inevitável. Ele recria o passado, e nessa recriação, é claro, não há muita clareza, né? São as manchas da recordação. Então, a existência de um certo esfumaçamento da realidade, porque o internato é reconstituído, então há muitas impressões, né, e elas são às vezes subjetivas, às vezes objetivas, né, e o que se percebe é o espírito de vingança mesmo do Sérgio, né? Então ele deforma de propósito, que é para mostrar que ele foi a vítima, né? Na verdade, ele saiu deformado. Ele deforma porque ele vai se inspirar nele mesmo. Bem, a gente tem registro de impressões, então eu poderia dizer a vocês que nós vamos trabalhar com os sentidos, né? Então, a visão, tato, olfato, né? Então, em vez dele retratar a obra, né, como faz o Machado, né, através da psicanálise, ele vai fazer isso por meio das impressões. Claro que há, né, um intuito da psicanálise, né, mas ele vai mais por meio da impressão. Então, há um excesso de descrição, né? Então, a sequência é o fio condutor da memória, e aí fica meio que... ele vai lembrando dos fatos, né? Ele vai arrumando o romance de acordo com o que ele vai lembrando desses 2 anos aí, né? E aí, né, as sensações tal faz com que muita gente ache, né, que o romance é apenas impressionista. Eu prefiro que vocês vejam como impressionista, expressionista, realista e naturalista. Aí vem as personagens, né, o envolvimento do Sérgio, que é o narrador, protagonista, né, com o diretor na chegada. Era uma escola que ele já tinha ido, é uma escola famosa do Rio de Janeiro, e o pai, quando tinha tempo, levava o menino para ver jogos, né? Eles eram bem relacionados na cidade, né? Ganhavam quase todos os campeonatos, né? O diretor era muito autoritário, que é o Aristarco Argulo de Ramos. A esposa do diretor, do diretor é a dona Ema. Ela demonstra, né, receio desse autoritarismo. As crianças têm acesso a ela quando estão doentes, né, ou quando o Aristarco dá prêmios por boas notas. Existe uma outra personagem feminina, que é a Ângela, não é nem um grande exemplo, porque ela namora 2 rapazes, né? E aí eles se descobrem e vai haver um crime dentro da escola. Então, a imagem que os meninos constroem da figura feminina é por meio da Ângela e da Ema, né? Então, é uma imagem meio que forçada, né? Porque a mulher, no entanto, ela engana, né, os namorados. E a Ema, ela é esposa de um homem muito autoritário. E a Ema também não é nenhuma santa, né? A gente também não pode dizer que ela vai ser a mãe, né, como ela deveria ser, como o nome dela diz, é um anagrama de mãe, pode olhar, mãe, né? Existem alunos religiosos, né? Então tem lá o Rebelo, por exemplo, é um aluno exemplar. O Franco é vítima e ao mesmo tempo é um mártir. O Bento Alves mantém uma relação de namoro com o Sérgio. O Egberto é o verdadeiro amigo. O Barreto é um aluno religioso. Então ele vai falando um pouco de cada um, né, na história, né? E o que fica assim evidente, né, é que o Sérgio ele tenta mostrar na relação entre os colegas uma certa falsidade, né, um jogo de interesses, né, entre
eles, né? E aí tem vamos dizer assim, uma ideologia, né? Ele diz assim: faça-se forte aqui, faça-se homem, os fracos perdem-se. Logo no primeiro ano do colégio, ele é aconselhado pelo Rebelo. O Rebelo é um aluno exemplar, é um aluno modelo, ele vai muito bem, tem um comportamento adequado, né? Então, ele fala isso para o Sérgio, né? E o Sérgio também vai ouvir isso de outros meninos, né? Então, tem um detalhe aí que é bem complicado, porque os fracos precisam de protetores. E os protetores são os alunos mais velhos, que exploram os mais jovens, né? Os mais novos. Então, é muito complicado, né? E o Sérgio ele vai lutar contra isso, mas ele vai cair em algumas armadilhas, né? Principalmente do Sanches. Ele tanto detesta, né? Ele fala que o Sanches tem as mãos quentes, molhadas, ele não gosta quando o Sanches toca nele, né? E o Sanches vai dar em cima dele, porque é um dos primeiros que ele vai se relacionar, né? Ele é o sedutor, né? Ele é o que quer ser protetor de todos os meninos, porque o Sanches, ele é, né, um menino pervertido, né? Ele quer tirar proveito, né? Então, ele usa do desejo que ele sente pelas crianças, ele é um menino mais velho, e ele também é muito bom em matemática. Então, isso acaba destacando. Eu não vou aqui fazer um resumão do livro, né? Mas eu vou colocar os pontos que eu considero assim relevantes, que eu gostaria que vocês lessem o livro, né? Ele está na Unicamp, né? Então é mais uma análise mesmo, né, para motivá-los a ler, né, e se interessar pelo livro, porque é um assunto tão atual, e eu fiquei muito feliz, né, que ele entrou para a lista de vestibulares, porque era um livro que precisava. Ele discute um assunto, né, aliás, vários assuntos importantes para a nossa sociedade, essa questão da homofobia, né, essa escola do passado aí, que é uma escola transformadora, né? Transformadora do mal, né? Porque do bem ela não é. Ela deixa os meninos inseguros, né? Tímidos, com medo, são explorados, né? E o diretor acha que está tudo bem, mesmo quando ele descobre alguma coisa, alguma cena assim, ele humilha. Né? É uma escola que tem castigo, é uma escola que tem tudo bem que tem que ter organização, tem que ter ordem, né? Mas fanatismo não, né? E aí a gente vai perceber que é uma escola que na verdade desampara, né? Então ele coloca aqui, ó, recém-saído da estufa de carinho e proteção familiar. Sérgio vê-se de repente num grupo, não era a praia dele, desculpe a expressão, né? Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza, são dominados, festejados, pervertidos, como meninas ao desamparo. Olha o preconceito, né? A partir dessa, Rebelo conclui: faça-se homem, meu amigo, comece por não admitir protetores. Quer dizer, ele vai ser aconselhado, né? E aí ele vê, né? Que ele não vai. No começo ele fala: eu não vou admitir protetores, né? Meninos são fortes, pelo menos ele se considera forte, então ele tenta se resguardar. Só que eles armam, né? Certo? Eles armam situações, aí ficam cobrando. O Sanches mesmo arma para o Sérgio na piscina, né? E aí ele também precisa de ajuda, ele é um menino despreparado, né? E aí ele vai tentar ser forte, né? Ele sente-se. Ele vai tentar não aceitar protetores, e aí como que eu posso dizer, o meio vai se tornar hostil para ele, né? Um desconhecido. Isso vai angustiá-lo, né? Vai, ao mesmo tempo, acovardar, né? Aquilo que ele pretendia, né? Ele é muito novo, né? E aí quem vai se aproximar é o Sanches, né? Esse é o problema, né? O Sérgio é muito novo, e aí vem, né, o Sanches, né? E aí, é claro, né? Eles armam uma cilada para ele na piscina e ele vai
cair na cilada e vai se como se ele fosse vítima de um afogamento. E aí o Sanches vai salvá-lo, né? E aí ele vai falar, olha, né, te salvei, né? Aí ele vai se aproximar do Sanches e aí o Sanches vai começar a ajudá-lo nos estudos. Ele sente asco, né, pelo Sanches por causa das intenções sexuais dele, né? Ele tenta se afastar o máximo que ele pode. Aí no primeiro ano, outra amizade surge, que é o Bento Alves. Ele conhece o Bento Alves na biblioteca. Isso vai ser um amigo mesmo, né? Ele é uma espécie de herói para o Sérgio, porque ele, naquela barbaridade que acontece com a Ângela e os dois homens, né? Aí um deles comete um crime e é o Bento Alves que segura o criminoso, né? Ele é forte, então o Sérgio já está um pouco deformado, ele já está admirando, né, algumas características dos companheiros, né? E aí eles passam a estudar junto, né? E vão se tornar companheiros, se tornar amigos, né? Depois eles vão ter uma discussão com o Malheiros, né, para defender a honra do amigo. O narrador aceita ser a namorada, né? Sem favores, né, sexuais, é claro, né? No segundo ano, o Sérgio vai perceber a ausência da amizade do Bento Alves, né? Ela vai se romper inesperadamente, essa amizade. E aí ele vai ficar sozinho, né? Ele vive uma fase de isolamento, uma fase mítica. Ele vai encontrar uma imagem de Santa Rosália e vai começar a rezar, né, muito. E ele vai fazer parte de uma armada, né, contra os meninos, que ele se sente ofendido, né? E aí ele vai armar, né, uma cilada. Ele vai também presenciar a morte do Franco, né? O Franco é um menino exemplar, né, mais religioso, né? E ele vai se suicidar, né? Porque ele vai se expor ao sereno para ficar bem doente, porque ele não estava feliz ali na escola. Ele morre abraçado à imagem, né, que furtara de Sérgio. Aí no segundo ano também ele vai criar estreitas relações com Egbert, um garoto bonito e delicado, né? De todos que ele teve, ele fica bem impactado. Porém, quem vai mais surpreender vai ser Dona Emma, né, a mulher de Aristarco. Como ele tem a relação com Egbert, ele vai muito bem na escola e eles vão ser convidados para um jantar ao desempenho nas provas, né? Ele sabe muito bem aí a figura da Dona Emma, que até então era bem distante. Ele vai saber dos boatos que rolam, né, entre os alunos, né? A Emma, ela era a mulher do diretor, mas ela era bem aprumada, né? Um misto de mãe e mulher, ela se insinuava dos meninos, né? Então, há também uma cena que ele vai nos mostrar, né, de uma descoberta, né? Alguém entrega dois meninos lá para estar com os meninos, porque eles são homossexuais, né? Mas chama de menina, depois agride as crianças num quarto ao lado do pátio, as outras crianças ouvem, né? Então é um lugar, né, que ele não gostaria de estar, né? E aí ele vai conhecer depois, no final do ano, a Emma de verdade, né? Ele viu a Emma no jantar, que foi o prêmio, né? Porque ele estava bem. Depois ele vai adoecer, né? Ele vai ser enviado à casa do diretor, porque os pais estavam viajando e ele não tinha como ir para casa, né? O pai estava doente, a mãe vai junto lá, né, fazer o tratamento, e aí quem cuida dele é o diretor, e aí ele vai para casa da Dona Emma para receber os cuidados dela, né? E aí os conflitos se intensificam, né, porque
é a figura da mulher, né? Então ele estava tão habituado no meio dos meninos, né? A única mulher que ele tinha imagem era a mãe, né? Que já fazia 2 anos que ele perdera o contato com a mãe. E a Flora, que foi a culpada de um assassinato, e a Emma, né, que é um misto de mãe e mulher, né, porque a Emma, ela se insinua, né, nos cuidados, assim, ela exagera, né, então ele fica bem confuso. Quando ele veio para Ateneu, foi o pai que trouxe, o pai na porta disse, coragem, né, que você vai sair um homem de verdade, né. Daí, alguns dias veio um menino chamado Américo, o menino fez o maior escândalo na porta para não entrar na escola, e aí o pai obrigou, né, porque provavelmente por comportamento ele estaria lá, e o Américo chama-se o Américo, e o Américo promete incendiar a escola, e o Sérgio ouve, mas ele não estava nada. Ele estava lá doente, né, no 2º ano já da estada dele, e aí o Sérgio houve um grito, ele ia já voltar para a escola, que ele já tinha melhorado, né? Então ele dá um grito, né? Aliás, ele ouve um grito, né? E ele fica assim no leito lá, ele vai à janela e vê a escola pegando fogo. O Américo, o menino estranho, que ficara na escola, obrigado pela família, e que sumira dali, é o principal suspeito do incêndio. A Emma também sumiu, né? Ninguém sabe onde ela está. E aí o diretor vai sucumbir junto com a escola, tem até a imagem aqui, ó, a caricatura. A escola vai pegar fogo. Na verdade, não aconteceu isso com o Colégio Abílio, né? O Colégio Abílio, que a gente sabe, ele fechou com o passar do tempo. Talvez por causa de escândalos, né? A gente não tem tanta certeza, né? Mas aí ele vê da casa do Aristarco, né? A escola acabar-se em chamas, né? Então esse é o final do livro. Seria uma vingança, né, por fogo na escola? Talvez ele quisesse por fogo no passado dele, né? Porque como a gente tem o macrocosmo e o microcosmo, então um está dentro do outro, né? Então o Sérgio é isso, né? Ele se construiu dessa forma e ele, na verdade, ele está se colocando de vítima, né? Ele está nos dizendo que ele não teve culpa, né? Talvez a sexualidade tivesse realmente indefinida e a escola tenha colaborado para isso, né? Ou não, né? O fato dele não aceitar mesmo, né? A situação que foi imposta, né? Então, ó, aí tem a passagem que fecha do interior do prédio, como das estradas de um animal que morre, exalava-se um rugido surdo e vasto. Pelas janelas, sem batentes, sem bandeiras, sem vidraças instaladas, carbonizadas, via-se arder o teto, desmembrava-se o telhado, furando-se bocas diantes para a noite. Os barrotes acima de invisíveis braseiros, como animados pela dor, recurvavam crispações terríveis, precipitando-se no sumidouro. Então, aí a gente tem o incêndio do Ateneu, né, que é o final do livro, tá certo? Bem, nós separamos aqui algumas situações, algumas frases, né, que vão marcar bem a trajetória do menino, né? Aqui o primeiro momento, lá no primeiro capítulo, vais encontrar o mundo, disse-lhe o pai, à porta do Ateneu, coragem para a luta. Com coragem, né? Se o menino não for preparado para isso. Ele foi para o Ateneu aos 11 anos, né? Ele já conhecia a escola por fora e pela fama. Ele foi apresentado ao Aristarco e à esposa, né? Ele conheceu Rebelo, tornaram-se colegas, mas Sérgio não estava satisfeito com a descrição da Ateneu que Rebelo fazia e se afastou, né? Após um acidente na piscina, torna-se próximo de Sanches, que foi aquele acidente que eu falei, né? E ele começa a tratá-lo de uma forma nada comum, né? Então os outros meninos começam a desconfiar. Aristarco, que era como um pai, revela-se um homem cruel e hipócrita devido aos castigos que ele impõe. Então, aquela cena que ele humilha as crianças, né, os 2 meninos lá, porque
intercepta uma carta de amor entre os dois, ele humilha, ele agride. Então, a imagem do Aristarco, ela vai se degradar, né? Depois ele conhece aquele que era alvo de várias chacotas e humilhações, que é o Franco. Os alunos eram catequizados por influência de sua prima, já falecida. Ele era devoto de Santa Rosália, que por muito tempo o acompanhou. Então, aquela santinha, né, que o menino roubou dele. Ele tem admiração pelas aulas do Aristarco, as aulas de astronomia, ele gosta muito, né? Ele admira o Aristarco como professor, mas não como diretor, né? Tem um professor chamado Dr. Cláudio, né? Torna-se uma peça indispensável no Grêmio do colégio, ele prega o amor ao saber, né? Bem, aí vem a Ângela, a empregada, que foi motivo do homicídio, Bento, que impediu a fuga do culpado, né, pelo homicídio, última amizade por Sérgio. 2 meses de férias, a amizade de Sérgio e Bento permaneceu, né, o Bento sai e permanece. Depois o Bento vai embora, ele não entende como. Vários transtornos aconteceram, confusões, indisciplinas neste início de ano, dentre a separação de 2 amigos, né, a separação dos 2 amigos, que é a amizade entre o Sérgio e o Bento Alves. E aí ele vai conhecer um novo menino, que é o Egbert, e acontece algo, né, intenso e puro entre eles, né? Então, desde que Sérgio reencontra a Dona Ema, percebe que seu sentimento por Egbert esfria, né? E seus pensamentos levam a todo instante para a Dona Ema. Olha o conflito. Franco morre e gera desconforto, produzir uma penumbra de pânico em todos os integrantes do Ateneu. Depois a gente tem a família de Sérgio partiu para a Europa, deixando sob os cuidados de Aristarco, justo quem, né? E ele se depara com uma enfermidade, ele pega sarampo, ele vai para os cuidados da Ema e vai conhecer a mulher que a Ema era, né? Os cuidados dela. Raramente o Aristarco visitava. E aí vem o incêndio do Ateneu, né? Então, só para vocês terem aí, né, uma relação dos fatos. É uma obra muito interessante, né, que ela vai formando quadros, né, porque é o fio condutor da memória, né, e o que é interessante é que ela tem essas 4 situações, né. Ela é considerada realista, porque é análise psicológica, tem aí a realidade dos fatos, a verossimilhança, né? Naturalista, eu tenho o determinismo de meio, que é o Ateneu, a escola, né? O retrato da sociedade da época, por meio da escola, né? Do Aristarco, no mundo adulto, o posicionamento, as polêmicas, né? Que o Raul Pompeia cita, e ele vai fazendo uma inter-relação, né? E talvez a vingança dele. Eu fico no talvez, eu não fico na afirmação, porque são sentimentos, né, que vão atormentando, né, a personagem, né? E ele não teve assim, um momento que ele gostasse de estar ali, né? O único momento de alegria é quando ele tem amizade com o Egbert. Mas aí surge entre eles, né, um sentimento e depois ele vai sentir revolta, né? Ele vai entrar em conflito quando ele foi assediado pela Ema, né? Então é bem complicado, né? E na vida adulta ele sofria, né, com insinuações, né? Dizem que ele era muito delicado. Ele gostava de falar bastante, dar opinião. Ele teve algumas discussões com gente até da literatura, Olavo Bilac. Ele se declarou florenista, ele foi praticamente maltratado por isso. E não aguentou, né, toda essa pressão social e realmente, aos 32 anos, ele se suicida, eles dão um tiro na cabeça. Né? Noite de Natal, família, né? Imagina, desespero. E depois a gente vai saber, né, que esse livro, na verdade, é um pouco da história dele, né? Não é uma autobiografia, não podemos dizer assim, afirmar, né? Mas muita coisa coincide, certo? Então, aí o bacana é vocês
observarem as descrições. Tem uma cena, eu não contei muito na ordem, né? Tem uma cena que é chocante, né? É uma festa da Páscoa, né? E a festa ocorre na igreja, com os utensílios e móveis do Ateneu. Então, tem a missa, depois eles vão para o salão paroquial e há um almoço lá. E nesse almoço, né, estão, na maioria, os meninos mais velhos, mas tem os mais jovens, aqueles que não puderam ir com a família, estão ali. E o Aristarco está ali presente, tem os inspetores, né? Eles estão ali na comer. Aí autorizam. Ai, nossa, uma verdadeira orgia. Eles fazem um auê. E é uma descrição linda, né? Tá certo que linda, né? Porque ela é expressionista, né? A forma com que ela é trabalhada, mas ela é uma orgia, né? Tem até sexo oral, né? Que é o bendito do Sanches, né? O Sanches, ele não perde tempo, né? E eles jogam, né? E a toalha da mesa, ela escorre sangue. Ele fala, escorria sangueira, tinha vinho, né? E o Alistair passa e acha aquilo, né? Ele fica orgulhoso de ver, né? É muito estranho a atitude dele também, né? Para com as crianças, né? Uma bacanal, na verdade. Então, isso, né, vai para o comportamento dele, né? Então, é claro, eu não vou dizer a vocês que tem como provar, né, o suicídio dele, né, na vida real, mas ficou bem difícil para ele, né, para se aceitar, né, diante de uma sociedade tão preconceituosa, e também o conflito, né, que ele levou com ele, porque ele não conseguiu se definir, né? Dizem que, pelo menos que a ciência fala aí, né, que a puberdade, a adolescência, é quando você se define, né, a sua sexualidade, né, o seu desejo. E o Sérgio, ele ficou confuso, né? Ele viveu, né, anos intensos no colégio, né, e as mulheres só confundiram, né, e os meninos eram maioria, né? Então, eu acho que se interfere bastante, né, para o comportamento. Não estou defendendo, né? Mas eu acredito que a confusão veio. E na vida adulta ficou difícil para ele, né? Metido em polêmicas, né? Em estigmas, né? E preconceitos, né? E aí termina com o suicídio do autor na noite de Natal. Certo? Então, eu coloquei aí para vocês, né? Algumas ideias importantes. Gostaria que lessem o livro, né? Porque é um livro muito, muito curioso, né? De se ler, né? Vale muito a pena, tá certo? Então, é isso. Até o próximo. Obrigada. Até, meninos.